pessoal, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao treinamento de manutenção em grupos geradores, e a gente estava falando sobre o sistema de arrefecimento do motor, né? Então vamos dar continuidade aqui à aula, tá ok? Então antes de eu falar desses dois sensores, nós estávamos falando da água, né? E alguns defeitos que poderiam acontecer se a água não fosse adequada e o líquido de arrefecimento não fosse adequado, né? Um deles é a oxidação, né? Que vai danificar vários componentes do sistema, seria radiador, bomba d'água, válvula termostática, os sensores, né? Eu até falei de alguns defeitos que poderiam acontecer, né? Então eu deixei de falar de alguns defeitos como ocorrido em bomba d'água, por exemplo. A bomba d'água aqui. Toda bomba d'água do motor ela tem um selo. Esse selo é um selo de segurança, em que quando a bomba d'água não está funcionando devidamente, não está pressurizando o sistema devidamente, a água vai escorrer por esse selo e deixa uma marca próximo da bomba. Então toda vez que vocês forem analisar uma bomba d'água, vocês olham o selo, verificam o selo da bomba. Tem um furinho lá. Essa perfuração ela faz com que a água saia por ali e ele indica que a bomba d'água não está funcionando devidamente no sistema. E aí quando ela está assim, algumas pessoas corrigem. Tem alguém que... Eu nunca faço isso, eu queria dar a dica para vocês. Um verdadeiro profissional ele não vai fazer retífica em peças que não vale a pena fazer. Tem pessoas que trocar reparo da bomba, mexer, troca, funciona, mas com pouco tempo dá problema. E aí você é que paga por isso, você que é o profissional da área. Porque o cliente vai dizer, não entendo de nada, você foi que corrigiu e deu defeito, prematuramente. Então por isso que eu indico trocar as peças, ou por peças originais, ou por peças que tenham as mesmas características da original. Tá? Então já falei da bomba d'água. A questão da válvula termostática, vocês podem monitorar se ela está funcionando ou está atuando, fazendo medição, né? Existe uma pistola térmica devidamente calibrada. Lógico, se você tiver uma pistola que tiver com a calibração errada, você vai ter leituras erradas, né? Onde você vai apontar ela para achar a reservatória superior do radiador, vai indicar uma temperatura X. E aqui embaixo, obviamente, que a água está refrigerante, vai ser Y. Mas a diferença entre as duas temperaturas tem que estar no máximo a 10 graus Celsius. Se você for medir a diferença entre as duas temperaturas aqui e der acima de 10 graus, a válvula não está funcionando bem. Ela está com problema. Ou a válvula, ou então aqueles outros problemas que eu disse a você, né? Radiador sujo, bloqueio na frente do radiador, o líquido de arrefecimento está oxidado. Existem umas outras vertentes que ocasionam isso, né? A válvula pode estar aberta, mas não está, o sistema não está adequado para o funcionamento. Mas vamos supor, você mediu lá, o gerador está dando aqui em cima, o motor está aquecendo, certo? Mas quando você vai fazer a medição ele não aqueceu ainda. Aí aqui em cima está dando 80 graus. Tá? Você botou a pistola aqui, deu 80 graus. Aqui deu 60 graus. Provavelmente está tendo algum problema. Passou de 10 graus a diferença entre um e outro, o funcionamento da válvula termostática, que tem uma diferença aqui já de 20 graus, né? Então quando esse motor tiver a 100, aqui vai dar 80. Não tem condições. O motor já parou por alta temperatura. Certo? O que eu poderia dizer mais? O motor, quando se tira a válvula termostática, ele funciona frio. E aí o que acontece? O motor precisa de temperatura para que as camisas elas se dilatem. E dentro da câmara de combustão existe um pistão com anel de segmento. Se ela não dilatar, não vai haver o perfeito funcionamento do pistão. E aí ele pode danificar com o tempo também as camisas do bloco. Tá?
Por isso que muitos mecânicos dizem que o carro, antes de vocês utilizarem, vocês precisam pré-aquecer o carro. Então dizem, mas carro é injeção, carro carburador, carro é injeção, eu ligo e vou embora, saio correndo com o carro, saio pisando fundo. Isso aí é ruim do carro. Tanto para o motor em si, como para o motor em si. Então, vai diminuir a vida útil do motor, vai gerar uma série de problemas, porque o motor ele precisa de uma certa temperatura para que a água circule no sistema, para que haja essa dilatação, para que o óleo chegue num ponto, né, de lubrificação ideal, porque o óleo ele tem um ponto de lubrificação. A gente vai ver isso na aula de sistema de lubrificação, tá? Então, antes de entrar nessa parte de sensor, e esse motor que eu estou falando aqui é um motor com refrigeração a sistema de água, né? Existe um motor que tem um dispositivo aqui chamado aftercooler, mas a gente vai ver lá na aula de motores, na área de sistema de combustível, né? E tem aqui uma outra tubulação aqui que vai para uma turbina do motor. Ele vai refrigerar o ar da câmara de combustão. Isso aí é para aumentar a performance do motor, tá? Às vezes eu estou falando nele porque é o seguinte: vocês vão encontrar aí radiadores com um radiador e outro radiadorzinho antes da colmeia do radiador, que é o aftercooler, certo? Mas aí na verdade esse sistema aqui é um sistema de refrigeração do ar para o sistema de combustão, tá? Então ele está no radiador, mas ele não faz parte do sistema de arrefecimento, tá? Vai encontrar também motores estacionários no próprio sistema aqui. Tem uma derivaçãozinha aqui e existe um bypass nele, certo? Que é chamado de pré-aquecimento. Vou abreviar aqui. Pessoal, eu estou meio gripado aí, não repare não, viu? A voz fanhosa, as tosses, os fungadas, porque realmente eu estou com coriza e estou com o nariz entupido. Mas nem por isso eu deixei de vir aqui para a gente dar as aulas, tá ok? Então esse pré-aquecimento é um sistema também muito polêmico, que a gente vai falar, e ele é muito importante. O pessoal diz, porque ele é bom para o sul, é bom para no Nordeste, não precisa. Ele precisa sim, tá? No engenheiro não ia desprender tempo com projetos, com análises, para colocar um dispositivo que tem um custo de produção desnecessariamente. Então essa conversa de pré-aquecimento ser eliminado, isso aí é conversa fiada. Pode ser que o sistema de pré-aquecimento não esteja funcionando bem, aí é uma outra questão. Eu já vi que o sistema de pré-aquecimento não está funcionando bem e realmente perturba, né, o funcionamento do pré-aquecimento. Mas o pré-aquecimento, eu já vi pré-aquecimento aí dando 70 graus no motor, e a temperatura de operação com o motor parado, né? Quando na verdade a temperatura ideal para ele estar funcionando seria 50 graus, né? Eu falei aqui que a temperatura de funcionamento fica entre 85 e 90 graus, mas a temperatura ideal do motor para ele ter uma performance boa e funcionar bem é 50 graus Celsius. Então, a partir de 50 graus Celsius o motor já está com condições de receber carga, condições de funcionar bem, ter um rendimento bom. Então é 50 graus Celsius, tá? E esse sistema aqui ele mantém essa temperatura. A gente vai falar dele depois, quando eu começar a falar aqui sobre sensores e for falar do sistema de lubrificação, aí ele vai ter uma importância maior. Eu já estou colocando ele aqui, mas ele vai ter uma importância maior do sistema de lubrificação. Porque o motor ele já pré-aquecido, o óleo já está em ponto, está com viscosidade e densidade suficiente para quando o motor entra em funcionamento, a bomba de óleo jogar para as partes do motor que eu vou falar, para fazer as funções do óleo, que a função do óleo, muita gente, uma delas todo mundo já conhece, que é a lubrificação, mas o óleo tem outras funções no motor, tá ok? A gente já falou sobre a água, já falou sobre o sistema como um todo, falou como identificar defeito na bomba, falou da válvula termostática, né?
falou do que poderia acontecer aqui com a temperatura, questões externas, né? Que é obstrução no radiador, obstrução devido ao óleo que se acumula na parte que irradia calor do radiador. Falou da água, que a água oxida, ela dá problemas ao motor. Tem um outro itemzinho aqui que eu não falei, que é a tampa aqui do radiador, né? Eu não sei se eu tenho um aqui para mostrar. O pessoal vai dar uma olhada aí para ver, para mostrar para vocês, já dar um exemplo. Essa tampa aqui, ela tem uma função de vedação realmente, como toda tampa tem, mas que o que acontece? Aqui, ó, tem um aqui. Mas também ela tem uma válvula que ela controla a pressão que está se passando aqui. Aqui vai ter, ao lado dela vai ter um tubinho aqui que é o cano extravasor. Então, se o sistema tiver ar no sistema, essa válvula vai ter uma função de expelir o ar, né? Então, se tiver massa de ar ou muita pressão, essa válvulazinha aqui vai atuar, tá vendo aqui, ó? Ela vai atuar entrando e tirando o excesso de ar, né? Uma coisa importante que muita gente não faz quando vai fazer sistema, foi até bom, foi pertinente de falar nessa tampa. Então essa tampa tem a função de vedar e tem a função também de controlar, uma válvula para proteger o sistema de arrefecimento, tá ok? Existe tampas desse formato, existe tampas no formato plástico, que vem com câmara de expansão aqui em cima. Tem motores que vêm com um reservatóriozinho aqui em cima, para aproveitar a água que sai daqui do ladrão, né? E ela volta de novo aqui para ali. Aí ela tem uma tampazinha aqui, ó. E o líquido está aqui, ó. Para reaproveitar a água que sai. Mas em gerador é muito difícil ter isso aqui. Eu acho muito difícil, mas existe. A maior parte é com cano extravasor, expelindo a água, né? Uma coisa importante que quando forem fazer o tratamento ou esvaziamento do sistema de arrefecimento, quando você tira a água toda do motor, vai ficar tudo vago, né? Então não basta só você colocar água no radiador, se você colocar água no radiador e o bloco, como é que você vai tirar o ar do bloco? Então alguns motores ele tem umas válvulas, umas aberturas aqui, às vezes também tem uma mangueira de bypass, né? Que sai do bloco aqui, de lado do tubo principal, onde sai a água da válvula termostática. Essas saídas, ela é justamente para purgar o ar, porque bolhas de ar dentro do motor é ruim, né? Por exemplo, você usa uma água de má qualidade dentro do bloco do motor, a água vai começar a criar bolhas, né? Deixa eu apagar essa confusão toda aqui. Vou desenhar aqui uma face do motor. Vamos dizer que aqui é a cabeçote, onde está a câmara de combustão. Aqui tem um pistão. E aqui está o bloco do motor. A água vai passar por aqui, ó, pelo bloco, para refrigerar a camisa, certo? Para refrigerar o bloco do motor. Então aqui vai surgindo bolhas, essas bolinhas aqui, de ar. Essas bolhas, quando eclode, ela vai fazendo um processo com o tempo de cavitação, ou seja, ela vai começar a danificar aqui a parede do motor, do bloco do motor. Uma corrosão, né? Certo? Elas vão eclodindo aqui e vai passando. Esse processo de corrosão é chamado de cavitação. Se essa corrosão começar, porque o bloco ele não é refrigerado, ela começar a acontecer aqui na junta do cabeçote, o que vai acontecer? Ela vai desgastando, daqui a pouco começa a cair água aqui dentro da câmara de combustão. Aí você vai ter mistura
de ar, água e combustível. Aí o motor vai perdendo rendimento. Chega com um tempo que a corrosão é tão grande que dá até classe hidráulica no motor. Então, tá vendo a importância do sistema de arrefecimento para o motor? Ela atinge uma área aí considerável, né? Fora as coisas que eu não estou falando aí, que tem muita coisa, né? A gente está encurtando para simplificar e falando das coisas mais importantes. Mas isso aí é um dos fenômenos que acontece quando a pessoa não dá o devido tratamento ao sistema de arrefecimento, tá? Então eu falei, pessoal, que existia 2 sensores, né? E hoje o pessoal estava usando os sensores aí para economia, né? Muitas empresas antigamente prezavam pela qualidade dos seus produtos. Mas a visão mudou, eu não sei porque por conta da economia ou por conta da cultura do Brasil, né? As empresas elas procuraram agora economizar. Né? Economizar, então eu fui tirando componentes e o gerador funciona, mas funciona, entre aspas, meia boca, né? Tá? Por que eu digo meia boca? Porque antigamente existia mais proteção. Por quê? Por que existia essa dupla proteção para o sistema de arrefecimento? Porque o fabricante sabe que o sistema de arrefecimento é importante. O engenheiro não ia botar 2 sensores porque ele achou bonito colocar. Ele sabe da importância, tanto para a vida útil como para a propaganda da própria empresa dele, para mostrar o conhecimento dele, né? E para a própria proteção da máquina e daí da pessoa que comprou, que está operando lá, né? Então, existem 2 sensores no motor. Existiam, né? Alguns outros não existem. Alguns motores não existe mais isso, né? Existe um sensor de medição, é um tipo PT100. Tá? Esse sensor, ele faz a medição de temperatura através da resistência ohmica, né? Do sensor. Tá? Então, à medida que a temperatura ia variando, a resistência dele vai variando, e aí ele manda a informação para a entrada analógica do controlador, e o controlador interpreta aqueles sinais ômicos como temperatura, né? Então vamos supor, a fórmula de cálculo do PTC em geral é assim: 100, a resistência indicada no PT100 menos 100 dividido por 0,387. Então aqui, quando você aplica essa fórmula, você vai ter, por exemplo, lá no sensor deu 115 ohms, você mediu lá com o multímetro, menos 100 deu 15, dividido por 0,385. Como eu não tenho como fazer o cálculo aqui, vou chutar. Vamos lá, que deu 45 graus, indicando lá no controlador. E à medida que essa resistência for aumentando ou diminuindo, a temperatura vai variando. E aí o controlador lá, né, que é também um CLP dedicado que eu falei para vocês, ele vai mostrar aqui no display a temperatura. À medida que esse sensor ele vai variando o valor ohmico dele, o controlador vai monitorando através disso aí, tá certo? E a maioria dos controladores, quando se parametriza, né, a gente tem controladores que tem um pré-alarme e tem um que é o shutdown, que é parar o gerador momentaneamente, né? O primeiro alarme, o pré-alarme, ele dá o sinal sonoro, ele começa a dar aquele sinal sonoro na USCA, pi, 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 alertando que a temperatura já está alta. Vamos supor, o controlador está setado para, geralmente é 105 graus. Claro que existe esterese, né? Esterese é o seguinte: você tem uma faixa de leitura, né, do controlador. Quando ele está lendo 5 graus, ele pode estar lendo uma temperatura até maior, porque existe uma esterese que é em torno de 5 graus, né? Então quando você está lendo
105 graus no controlador de lá já está 110. Bom, coisa com temperatura é coisa muito rápida, muito momentânea, tá? Então o que acontece? Quando o PTC ele chega lá num limite, vamos supor que você setou lá 95 graus, ele vai dar um alarme, um pré-alarme, ele vai lá apitar, pi, pi, pi. Quando ele chegar em 100 graus, você setou lá, ele vai dar um shutdown. E esse aqui é que faz o motor parar, ele para instantaneamente. Aí o que é que o operador deve fazer? Ele primeiro vai fazer o seguinte, ele vai tirar a carga do gerador, vai funcionar o motor para a temperatura voltar ao normal. Porque se ele for esperar, pode ser que rompa junta, pode ser que a tampa comece a vazar água. E outra coisa, não é para mexer lá na tampa com certa temperatura não, viu? A temperatura ideal para você começar a abrir lá a tampa, ela tem que estar em torno desses 50 graus que eu falei para você, que é a temperatura de segurança. Você tem que esperar o motor parar para ele chegar aos 50 graus para você abrir. Tem muita gente que quer abrir com flanela, com isso, com aquilo. Eu não indicaria, porque é risco de acidente direto, certo? Então, bom pessoal, eu estou vendo que vai ter mais uma aula, né? Porque eu vou falar ainda do sensor, comecei a falar do sensor e já estão me avisando que o vídeo tem que terminar. Então eu vou falar, já falei de um, vou falar do outro, que é o termostato de corte, que também não, ele manda informação por coisa, mas como se fosse o interruptor, a cebolinha que eu falei anteriormente, né? Ele vai mandar, ele é um sensor NTC, à medida que, ou não, aliás, PTC, à medida que a temperatura vai aumentando, a resistência dele vai baixando, certo? Então vamos lá, pessoal, para o próximo vídeo, tá ok? Grande abraço aí, vamos para o próximo vídeo.